Este programa é livre para todos os públicos. Que Deus seja louvado, meu irmão, que Deus seja louvado, minha irmã, pela alegria do nosso encontro no programa Discípulos e Missionários. Neste segundo domingo da Quaresma, onde nós, com toda a igreja, realizamos esse lindo caminho quaresmal em preparação para a celebração do mistério pascal de Cristo. No programa de hoje, nós iremos refletir sobre o sínodo dos bispos, o sínodo universal dos bispos, que também é uma oportunidade de conversão pastoral, de conversão para todos nós, de conversão para a igreja. Tendo presente que nesse segundo domingo da Quaresma, o Evangelho nos propõe a transfiguração do Senhor, a antecipação de sua glória que há de se manifestar em sua ressurreição, queremos também pedir ao nosso Senhor que resplandeça em nós a sua glória, de modo que produzamos frutos de conversão. Para conversar conosco sobre esse tema do sínodo, da conversão pastoral, contamos com a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado, um bom domingo para você e também para os nossos telespectadores e um bom encontro neste segundo domingo da Quaresma que traz para nós o tema da transfiguração de Jesus. Dom Odilo, desde 2021 a Igreja vive intensamente essa preparação para o Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco, que acontecerá em outubro de 2023, em Roma, lá no Vaticano. Qual é a proposta desse Sínodo dos Bispos, Dom Odilo? Porque uma preparação que já está acontecendo, praticamente já aí há quase um ano. Sim, a proposta está no tema, no título do Sínodo, né, que o Papa convocou. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Por uma igreja sinodal. Então, o propósito é suscitar, né, ajudar a igreja a ser mais sinodal. Como sinodal? Vivendo a comunhão, a participação e a missão. A comunhão é a qualidade essencial da igreja. Isso não é novo, nada disso é novo, porém precisa ser recordado, sobretudo retomado de vez em quando. Por exemplo, nós estamos vivendo tempos de muita divisão, de fermentos de divisão na igreja também, no mundo, na sociedade. Essa polarização que é um mal do nosso tempo, viver a comunhão na igreja. Uma igreja sem comunhão não é mais a igreja de Jesus. Por isso precisa se converter para viver profundamente a comunhão. Naturalmente isso significa muito o que é a comunhão na igreja, como se vive a comunhão na igreja. Segundo a participação, uma igreja sinodal é uma igreja de participação de todos. Não é uma igreja de poucos, não é uma igreja que está na mão de poucos, é uma igreja formada por todos os batizados, esse povo de Deus, né, discípulos missionários, né? Somos todos discípulos missionários e, portanto, todos participamos de um modo ou de outro daquilo que é a vida da igreja, a missão da igreja, do bem da igreja. O bem da igreja é a palavra de Deus, o bem da igreja é a fé, o bem da igreja são os sacramentos, o bem da igreja são as promessas de Deus, a nossa esperança, né, e a esperança escatológica da vida eterna. O bem da igreja é a graça de Deus que nos foi dada, né, por Deus, né, graças ao seu Filho, por meio do Espírito Santo. Portanto, a participação é passar a ter esse olhar e essa percepção de que a igreja é esta comunidade, essa família. Nós falamos muito em comunidade, mas perdemos o que é a comunidade. A igreja sinodal é uma igreja de comunidade. Certo. Uma comunidade onde todo mundo tem parte. Onde a participação, em primeiro lugar, não é cada um fazer uma coisa, mas é ter essa percepção
E eu sou parte, e por isso me interesso. Isto me interessa. Eu tenho parte nisso. Tenho parte pelo batismo, tenho parte pela fé, né? Então, a participação percebida de uma forma nova é uma igreja sinodal. E a missão, é claro, a missão é a grande questão colocada nas mãos da igreja, do anúncio, do testemunho, né? E, portanto, tornar a fé, o evangelho conhecido e operante no mundo inteiro mediante a nossa ação e a participação na graça de Deus. Então, o propósito do sínodo é ajudar a igreja a ser melhor o que ela deve ser, né? O que ela deve ser. E com destaque, portanto, dessas 3 qualidades fundamentais. Ora, voltando à questão que você pôs, né? Isso requer conversão. Requer, sim, que nós superemos certas coisas que são contrárias à comunhão, que são contrárias à participação e que são contrárias à missão, né? Uma igreja sinodal é uma igreja mais viva, mais dinâmica, não é uma igreja parada, não é uma igreja fechada, é uma igreja que está consciente e atenta também à sua missão. Dom Odilo, nessa Quaresma, a Igreja no Brasil nos propõe a campanha da fraternidade, com esse tema fraternidade e educação. Então, tendo em vista também a realidade desse caminho de preparação para o sínodo, seria importante que a Igreja também educasse os seus fiéis, como o senhor está dizendo, educasse a comunhão, educasse a participação, educasse a missão? Isso também faz parte do processo de educação? Claro, você lembrou bem, toda a evangelização é também um trabalho de educação. A evangelização é uma proposta educativa da igreja, primeiro do anúncio do evangelho, que é apresentar o caminho, apresentar as motivações desse caminho e o convite a todos a seguirem por esse caminho. E, portanto, ao longo do caminho, ao longo da vida, a gente precisa estar se voltando sempre de novo, mais profundamente, a esse caminho que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que requer de nós, portanto, esse processo de contínua conversão. Mas é um processo, sim, de educação, nós dizemos de formação, formação cristã permanente, que não deixa de ser um processo de educação mesmo, né? Educação no sentido mais profundo, né? Da nossa vida, da nossa existência pessoal e comunitária. O programa Discípulos e Missionários, ele pode ser acessado também no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/playcançãonova. youtube.com/playcançãonova e ali você pode acessar o programa Discípulos e Missionários e também divulgar o programa Discípulos e Missionários em suas redes sociais. Gostaria de lembrar que no próximo sábado, dia 19 de março, celebramos em toda a igreja a solenidade de São José. O ano passado, nós, durante o ano de 2021, vivemos o ano de São José, conforme o convite que nos fez o Santo Padre, o Papa Francisco. Bem, é importante nós, em família, cultivarmos, né, essa devoção tão bonita a São José. Dom Odilo, chegando ao final do programa Discípulos e Missionários, sua palavra final e sua bênção, por gentileza. Certo. Eu desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, esta segunda semana da Quaresma, e vamos nos propor cada dia algo para a gente viver concretamente, senão os dias passam, o tempo passa e a gente acaba esquecendo, né? Uma boa prática é a gente, no início do dia, fazer um propósito. Eu conheço pessoas que escrevem na mão uma palavra que lembre o propósito do dia, né? Que lembre um pouco a meta daquilo que no dia procuram viver. Isso é uma prática bonita. Mas, mesmo sem escrever na mão, a gente escreve na memória e no coração aquilo que é a prática que a gente se propõe para cada dia da vivência da Quaresma e de todos os dias da vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.